Salve, salve, meu povo! Estou aqui na área para a gente fazer a correção de algum... Correção não, para a gente fazer alguns exercícios juntos, né? Exercícios da parte de petróleo, de reações de combustão, para a gente entender quais são os principais aspectos que a gente precisa entender dessa parte da teoria. Então, vamos comigo aqui para a gente fazer juntos e começar a compreender ao aplicar o que a gente falou na teoria, na aula da teoria, tá? Então vamos lá. Tá aí. O primeiro exercício da apostila de vocês, ele diz o seguinte, que o petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado por várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas moleculares, predominantemente da classe dos alcanos. Falamos disso? São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza esse processo de craqueamento. Bom, para separar as frações, a gente usava destilação fracionada. Lembra? Separar gasolina, fração gasosa, diesel, resíduo, óleo lubrificante. A gente usava destilação. Destilação é um processo físico, turma. Aqui, o craqueamento, o que é? É um processo químico, é uma reação química em que eu quebrava as cadeias maiores em cadeias menores, correto? Bom, pensando nesse processo, então, ele quer saber o que acontece nesse processo. Aí você já vai ver, olha a letra A, transforma frações do petróleo, ele podia ter dito que são frações maiores, né? Em moléculas menores. É essa aqui, tá? Essa é a resposta correta. É isso que é o craqueamento. Você vai quebrando os alcanos de cadeia longa em cadeias menores para a gente poder fazer o quê? Aumentar o rendimento da fração gasolina, tá? Reações de oxirredução com transferências de elétrons entre as moléculas. Não tem nem transferência de elétron entre as moléculas, tá? Não é uma reação de oxirredução, beleza? Até porque a gente faz esse craqueamento muitas vezes térmico, é com aquecimento, se aquece e quebra. Às vezes usa alguns catalisadores, né? Mas a gente faz um craqueamento muitas vezes térmico, então não tem reação de oxirredução nesse caso, tá? Solubilização. Solubilizar, gente, é um processo físico e eu te disse que craqueamento ele é o quê? Químico. Não pode ser solubilização, não é reação de oxirredução. Decantação também é um processo físico, tá fora. O craqueamento é uma reação química. Separação dos diferentes componentes do petróleo em função disso. Isso aqui é destilação fracionada que ele está te descrevendo. A destilação fracionada, essa alternativa aí é um problema porque você faz destilação fracionada do petróleo. É que o craqueamento é um processo diferente, então isso pode gerar uma confusão. Você faz destilação fracionada do petróleo, mas é para separar as frações, tá? E para enriquecer as frações é que você faz craqueamento. Então ela não é uma afirmativa conceitualmente errada, ela está errada diante do contexto, tá? Exercício 1, letra A. 2. O quadro apresenta a composição do petróleo. Fração gasolina com os números de carbono, então você tem lá a primeira fração gás, segunda fração gasolina, terceira querosene, quarta lubrificante, quinta parafina, sexta asfaltos. Então ele está te dando aqui ó, faixas de temperatura de ebulição e quantidade de carbonos. Então de 1 a 5 carbonos, de 5 a 12, de 12 a 18, tá? De 12 a 18, aí maior que 16 ou 18, maior que 20, maior que 30. Ele te diz as faixas de temperatura de ebulição e os principais usos. Na separação dos constituintes com o objetivo de produzir gasolina, o método utilizado... Bom, a gasolina a gente produz, turma, pela destilação fracionada do petróleo, não é isso? Ó, você pega o petróleo bruto, destila fracionadamente, por diferença de ponto de ebulição, você vai ter todas essas frações. Não é à toa que ele veio aqui e colocou uma tabelinha com os pontos de ebulição para você, tá? É para você saber que a separação é feita dessa forma, tá? Lembrando que existe uma relação entre o ponto de ebulição e o tamanho da cadeia, correto? No exercício 2, ficamos com letra B. 3.
A destilação fracionada é um processo de separação no qual se utiliza uma coluna de fracionamento. Então, é o primeiro processo do refino do petróleo, né? Separando-se diversos componentes de uma mistura homogênea, que apresenta diferentes pontos de ebulição. Nesse processo, a mistura é aquecida e os componentes com menor ponto de ebulição são separados primeiramente no topo da coluna. Então, olha o que ele está te dizendo. No topo da coluna, na parte mais alta, os componentes de menor ponto de ebulição. Quem tem menor ponto de ebulição, lembra? Tem menor cadeia. A gente viu na tabelinha no exercício anterior, tá? Então, fração gasosa, fração gasolina, você tem inclusive o valor das temperaturas de ebulição para você ver que vai aumentando, né? E na parte alta, ó, tá o procedimento, na parte alta, na parte baixa, você tem maior ponto de ebulição e você tem maior tamanho de cadeia. Certo? Então a gente tem que guardar sempre, em qualquer exercício, essa relação. No topo da coluna, menores pontos de ebulição. Vou descendo, o ponto de ebulição aumenta. Beleza. Então o procedimento é muito utilizado na separação de hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, como está representado na figura ao lado. Assim, ao realizar o fracionamento, uma amostra de petróleo bruto, os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Bom, em 1, maior ponto de ebulição. Não pode ser gás, não pode ser gás, tá? Gasolina não é o maior ponto de ebulição. A gasolina seria o segundo aqui, talvez. Na verdade, o terceiro aqui, talvez, né? Já ficamos entre C e D, conseguimos excluir um monte, tá? Beleza. Tecnicamente, então, isso aqui é o asfalto. Certo? A segunda fração que a gente tem, que é de número 2, que está lá no topo da coluna, tem que ser uma fração gasosa. O gás de cozinha, principal representante, o GLP, né, gás liquefeito de petróleo. E aí, ó, a gente já exclui, tá certo? Algumas aqui, a gente já exclui a gasolina, já exclui a letra D, tá certo? Então, a segunda fração aqui tem que ser gás. E aí, entre essas duas, resta quem? Gasolina e óleo diesel. Tá na ordem certa? Tá, ó. Gasolina, hidrocarbonetos, tá? Entre 5 e 12 carbonos. Então, aqui, ó, é C1 a C4. Aqui é de C5 a C12. Aqui é o diesel. O diesel, normalmente, com pequenas variações, ele é de C12 a C18, tá? Então, está aumentando o tamanho da cadeia, aumentando o ponto de ebulição. Então, gás é a primeira, gasolina, a diesel e o resíduo, que é o asfalto, que a gente usa para fazer a pavimentação das ruas. Dava para matar esse exercício ainda que você não soubesse toda a ordem, tá vendo? Não dava para a gente responder de boa, ainda que eu não lembrasse todas elas, né? Beleza, terceiro exercício está aí. Quarto. Recentemente anunciou-se que o Brasil atingiu autossuficiência na produção do petróleo. O exercício é um pouco mais antigo, tá? Uma importantíssima matéria-prima que é a base moderna da sociedade tecnológica. O petróleo é uma complexa mistura de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, como a gente já frisou, da classe dos alcanos. Beleza. Para sua utilização, tá, prática, essa mistura deve passar por um processo de separação, denominado de destilação fracionada, em que se discriminam frações com diferentes temperaturas de ebulição. O gráfico a seguir contém os dados das temperaturas de ebulição dos alcanos não ramificados, certo? Do metano até o decano. Então, o metano, ó, então você tem aqui temperatura de ebulição e aqui é o número de carbonos que você tem. Metano é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. Certo? Beleza. Com base no gráfico, considere as seguintes afirmativas. CH4, C2H6, C3H8, C4H10 são gasosos a temperatura ambiente de 25? Pensa uma coisa, para ele ser um gás, certo? A temperatura de 25 graus Celsius tem que ser maior do que a temperatura de ebulição desses gases. Se o seu gráfico te traz todas as temperaturas de ebulição, vamos lá. 25 está bem acima da temperatura de ebulição do metano. Também está bem acima da temperatura de ebulição do etano. Também está bem acima da temperatura de ebulição do propano. 25 está bem acima de zero, tá?
Então, todos eles são gasosos a temperatura ambiente? Sim, todos são. Tá? O aumento da temperatura de ebulição com o tamanho da molécula é reflexo do aumento do momento dipolar? Não, não é. Todo hidrocarboneto, via de regra, é apolar. Então, você não tem aumento do momento dipolar, tá, da molécula. Está errado isso. Todas elas ficam apolares, tá certo? A 2 ela é falsa. 3. Quando se efetua a separação dos referidos alcanos por destilação fracionada, destilam-se inicialmente os que têm moléculas maiores? Não. Quem destila primeiro é quem sai no topo. Quem sai no topo é quem tem ponto de ebulição menor. Falso. Com o aumento do tamanho da molécula, a magnitude das interações de Van der Waals aumenta, como consequente. É isso. Por que a massa, o ponto de ebulição está aumentando, gente? Por causa do aumento da massa. Tá? Então, você tem esses pontos de ebulição aqui aumentando, por quê? Está aumentando a massa. Quando a massa aumenta a superfície de contato entre as moléculas. Então, aumenta isso, a magnitude das interações, é o número de interações. Tá? Não significa que a molécula muda a sua polaridade, como essa afirmativa 2 me disse. Aumenta o número de interações. Moléculas maiores interagem em número maior. Tá? Quando elas vão interagindo mais, o ponto de ebulição vai aumentando. É verdadeiro. Corretas 1 e 4. Resposta à letra D nesse primeiro modo. Certo? Beleza. Parte dos combustíveis fósseis está feita. Vamos lá. Parte das reações de combustão e alguns aspectos relacionados à qualidade de alguns combustíveis, como a gasolina. Assinale qual dos compostos mencionados a seguir libera maior quantidade de gás carbônico ao sofrer uma combustão completa. Tá? Aqui você tinha que pensar pela fórmula molecular. Tá? Pensa uma coisa, a quantidade de gás carbônico, beleza? É todo mundo hidrocarboneto. Pensa uma coisa, na combustão de um hidrocarboneto, por exemplo, CX, HY, você vai reagir com O2, tá? A combustão que forma CO2 é a completa. Beleza? Você consegue enxergar que se o número de carbonos é X, aqui na frente tem que ser X? Se o número de carbonos aqui é Y, aqui na frente vai ser Y sobre 2, porque Y sobre 2 vezes 2 vai dar Y. Vai produzir mais CO2 aquele que tiver mais carbonos. Quantos carbonos tem o 2-metilhexano? Tem 6 na cadeia principal e 1 aqui. Ele é C7. Quantos tem o heptano? 7. Quantos tem, tá, o 2,4-dimetilpentano? 5 na principal, 2 nas ramificações. 7. Aqui, quanto tem o 2,3-dimetilbutano? 4 na principal, 2 nas ramificações. 6. E o 2,2,4-trimetilpentano? Pente 5, trimetil 3 carbonos. 5 com 3, 8 carbonos. Esse de 8 carbonos vai produzir 8 CO2, certo? Que é a maior quantidade de CO2 que você vai ter. Beleza? Então, tranquilinho. Se quisesse, podia ter escrito as reações ou pensar de maneira genérica, como a gente fez. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Com predomínio de compostos de C7, C8. A gasolina destinada a ser consumida em climas frios precisa ser formulada com maior quantidade de alcanos menores, tá? Como butanos e pentanos, do que aquela que é preparada para ser consumida em lugares quentes. Essa composição especial é importante para conseguir facilmente dar a partida nos motores, isto é, para a ignição ocorrer rapidamente. O que acontece, gente? Pensa num país muito quente. Num país muito quente, você tem que ter predomínio de cadeias mais altas. Num país muito quente, tá? O que a gente vai ter que pensar é o seguinte: a gasolina vaporiza mais fácil. Então você não tem tanto problema, tá, em ligar o carro. Se você não tem tanto problema, é melhor colocar hidrocarbonetos maiores. Agora, num país frio, se sua gasolina continuar líquida lá no motor, você não vai conseguir dar partida, porque para você dar partida, você tem que vaporizar a gasolina para misturá-la com o oxigênio. Então, em países mais frios, olha o que ele falou, você precisa de alcanos menores. Por quê? Quanto menor for a cadeia,
menor é o ponto de ebulição da gasolina, ela vaporiza mais fácil, você liga o carro mais fácil, não dá problema na hora de ligar o carro de manhã. Tá certo? Essa é a explicação do que ele está falando. Considerando essas informações, é correto afirmar que alcanos maiores facilitam a ignição? Não, o alcano maior tem cadeia maior, quem tem cadeia maior tem ponto de ebulição maior. Teoricamente, eles não facilitam a ignição. Alcanos maiores são mais voláteis? Não, os maiores são menos voláteis, porque os maiores têm cadeia maior, quem tem cadeia maior tem maior ponto de ebulição. Os alcanos mais voláteis facilitam a ignição? Sim. Para você ligar, para você explodir o combustível, você tem que misturar ele com um oxigênio gasoso. Então é combustível gasoso e oxigênio gasoso. E aí você mistura os dois para poder fazer, para a vela dar a centelha lá e explodir isso tudo dentro do motor do carro. Então é isso que a gente tem que concluir de maneira correta. Os alcanos são mais voláteis em temperaturas mais baixas. Teoricamente não, uma temperatura maior tende a vaporizar mais fácil, ele tende a ser mais volátil ainda. Mas volatilidade é um parâmetro que mexe com polaridade, tá? Então não tem tanto a ver com temperatura não, tá? E a polaridade tem a ver com as forças intermoleculares, como a gente já viu. Beleza? 2 está feito. 3. Tá aí. A destilação de folhas de plantas ou casca de algumas frutas com vapor de água, produz misturas líquidas de fragrâncias chamadas óleos essenciais. Muitos desses óleos são usados como matérias-primas para a indústria cosmética, farmacêutica e alimentícia. Abaixo são mostradas estruturas e fórmulas moleculares dos principais componentes de alguns óleos essenciais: mirceno, óleo de louro, limoneno e citronelal. Repara que ele te deu aqui as fórmulas moleculares. C10H16, C10H16, C10H18O, tá? Beleza. Considere as seguintes afirmações a respeito da combustão completa desses compostos. A combustão de um mol de cada um desses compostos leva à formação de mesma quantidade de CO2? Acabamos de dizer, a quantidade de CO2 depende da quantidade de quem? De carbono. A quantidade de carbono não é a mesma para todo mundo? Então, se a quantidade de carbono é a mesma, tecnicamente a quantidade de CO2 é a mesma. Então, esse aqui vai produzir 10 CO2 na combustão, esse aqui vai produzir 10 CO2 também, e esse vai produzir 10. Então, verdadeiro. A combustão de um mol de mirceno e um mol de limoneno leva à formação da mesma quantidade de água? Pensa uma coisa, a quantidade de água é sempre a metade do número de hidrogênios. Por quê? A água é H2O, certo? 16 hidrogênios vão gerar para mim 8 águas. 16 hidrogênios vão gerar 8 águas. 18 hidrogênios vão gerar 9 águas. Correto? Então, a combustão de um mol de mirceno e um mol de limoneno gera a mesma quantidade de água? Gera 8 e 8. A combustão de um mol de limoneno e um mol de citronelal leva à formação de diferentes quantidades de água? Leva. Tá? Então, o limoneno 8 águas e o citronelal 9. Verdadeiro também. Todas corretas. Resposta letra E. Beleza? Exercício 4. Final. Vamos ler esse 4 aqui junto comigo para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Olha lá. A gente tem aqui, ó, em determinada cidade, promoveu-se a substituição do combustível fóssil utilizado na usina termoelétrica local por um combustível ambientalmente sustentável, proveniente de fonte renovável. Assim, o gás propano foi substituído pelo gás metano, oriundo do biogás gerado no aterro sanitário, local que contém 60% de massa de metano. A tabela a seguir apresenta algumas propriedades desses gases, tá? Você tem lá combustível, metano, propano, fonte do aterro, fórmula, massa molar, ΔH de combustão. A. Escreva a equação balanceada da reação de combustão completa do metano. Classifique a reação de combustão do metano quanto ao calor envolvido na reação. Você está vendo que as duas têm ΔH negativo, então as duas vão ser exotérmicas, tá? Você tem só que escrever as duas combustões aí.
para a gente poder fazer. Então, vamos lá. Metano, combustão completa, CH4, O2. Se ela é completa, ela gera CO2 e água. Fazendo o nosso balanceamento, 4, 2. 2 oxigênios aqui com mais 2 aqui, 4, 2 O2. Essa reação aqui, ela tem um ΔH de menos 800 quilojoules por mol. Tá certo? Classifique a reação quanto ao calor envolvido, né? Menos 800, um ΔH negativo, trata-se de uma reação exotérmica. Beleza? Então tá, letra A está feito. Letra B. Considerando que a energia gerada pelo gás é proveniente unicamente da combustão do metano, calcule a massa de biogás necessária para a produção da mesma quantidade de energia que é gerada na queima de 1,2 toneladas de propano. Então tá, propano é C3H8. Você precisaria consultar a tabela periódica para ver as massas molares dos dois, tá? Carbono é 12, lembra? 12, 24, 36, tá? Com mais 8, 44 gramas por mol. CH4, 12 do carbono, mais 1 vezes 4, 16 gramas por mol. Beleza. Uma vez que a gente tem isso aqui, nós vamos fazer a continha primeiro para o propano. O que esse ΔH te diz? Que cada mol de propano que queima libera 800 kJ. Eu vou fazer uma regra de 3, então, envolvendo esse 1,2 toneladas, relacionando com esse 44 com esse 800. Então, ó, 1 mol de C3H8, 44 gramas. Na verdade, eu não vou nem colocar o sinal, tá? Vou fazer já partindo do pressuposto que os dois são liberados. 800 kJ liberados. Mas ele quer queimar 1,2 toneladas. Uma tonelada é 10 a sexta. Gramas, tá? Converti aqui. Beleza. Aí você tem X aqui. X você vai ficar com 1,2 vezes 10 a sexta vezes 800 dividido por 44. Beleza? Aí você pode ir lá, esse 800, né, ele vai ser 10 ao quadrado. Beleza? Você pode até tentar simplificar 1,2 com 44 aqui e tal. Essa sua conta dá 60 vezes 10 a sexta quilojoules, tá? 60 vezes 10 a sexta quilojoules. Ou se você quiser, 6 vezes 10 ao quinta, tá? 6 vezes 10 a quinta. Eu não vou converter agora porque eu tenho mais conta para fazer. Isso é a quantidade de energia que eu libero, tá? Pelo queima do propano. Mas eu preciso, tá, usar agora só metano. Então agora, só uma observação. Ó, 800 é o do metano. Não é 800 aqui, turma. É 2.200. Corrige que eu estava usando os ΔHs errados aí, ó. Tá? 2.200 quilojoules. Corrige. Ó. 800 é o do metano. Eu estou fazendo a combustão do propano agora, tá? 2.200. Agora sim dá os 60 que a gente tem. Aí dá para simplificar mais fácil. Não estava achando estranho minha conta aqui mesmo, tá? Tinha guardado o valor. Os 22 com 44 dá para simplificar. E aí você consegue
consegue dividir, né? Porque você vai pegar esses dois zeros aqui, 22 com 44 dá 1 sobre 2, vai dar 120 dividido por 2, que dá 60. Beleza, achei a quantidade de energia aqui. Só que isso é do propano. Mas eu quero, tá, queimar biogás, que é metano. Agora sim com ΔH de 800, tá? Tinha usado 2.200, agora eu vou usar 800. Como é que eu vou usar 800? 1 mol, 16 gramas, libera 800, certo? Mas eu preciso ter a mesma quantidade de energia do propano. Que mesma quantidade de energia é essa? Então vamos lá. 1 mol de metano. (16 gramas). Esses 16 gramas liberam 800 quilojoules. Mas eu preciso de 60 vezes 10 a sexta quilojoules. Quantos gramas de metano eu vou precisar? Y. Aí eu vou fazer minha continha aqui. Y vai ser 16 vezes 60 vezes 10 a sexta, dividido por 800, certo? O que eu vou fazer? Cortar esses dois zeros com esse daqui, vai ficar 10 a quarta, 16 com 8 vai dar 2, 2 vezes 60 deu 120. 20 vezes 10 a quarta gramas de CH4, certo? Beleza. Agora eu vou relacionar isso aí com o biogás. Por quê? Ele me diz que o biogás tem 60% de metano. O que você vai fazer? Essa sua quantidade precisa ser 60%. Então, 120 vezes 10 a quarta gramas é 60% do biogás. Quanto que seria 100% do biogás? Opa! 100% de Z. Então, vamos lá. Z, 120 vezes 10 a quarta, vezes 100, dividido por 60. Corta esse zero com esse. 120 vezes 10 dá 120 dividido por 6 dá 20, certo? 20 vezes 10 dá 200. 200 vezes 10 a quarta gramas de biogás, certo? Beleza. Preciso converter isso aqui. Isso dá 2 vezes 10 a sexta gramas, que é a mesma coisa que 2 toneladas desse biogás. Belezura? A pergunta que ele havia me feito, qual que era, né? Qual é a massa de biogás necessária para você produzir essa mesma quantidade de energia, né? Então, a massa de biogás que eu tenho é de 2 toneladas. Então, serão necessários 2 toneladas do biogás. Certo? Então, tá aí. Mais um exercício feito. Fechamos a conta. Acabamos... Aqui é mais uma estequiometria, uma termoquímica do que qualquer outra coisa, viu, gente? Tecnicamente, da parte de combustão, a gente tem pouca coisa mesmo. Beleza? Então, tá aí. Feitos os exercícios, a gente se encontra numa próxima para continuar isso daí, essa teoria, e terminar isso aí. Beleza, meu povo? Abraço para vocês e até mais.